paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui me chama Obed Piri. Estás bem-vindo no programa Meet Your Minister, onde que nós vamos estar a te trazer diferentes tipos de ministro que Deus está a levantar na nossa cidade, em diferentes províncias. Só aqui tenho profetisa Hilda de Deus. Eu não quero falar mais muitas coisas, mas vamos ouvir com ela como está aqui ao vivo. Só se você nunca se inscreveu, este momento, subscribe, like, comente alguma coisa. Se você vai ter uma questão que você vai querer mais saber, com a profetisa Hilda está aqui, faz alguma coisa no comentário. Profetisa Hilda de Deus, como está? Eu estou bem, graças a Deus, pastor. É uma honra estar neste lugar e ter que tecer considerações, contar a minha história, a história do ministério. É uma honra, é um prazer, porque eu creio que muitas pessoas estão ansiosas, gente, querer saber quem é a profetisa Hilda. Estou muito alegre, estás bem-vindo mesmo. Estou muito alegre. Eu acredito que tem outros servos de Deus que não está livre a fazer essas obras de Deus, serem levantados com Deus, porque temos diferentes tipos de doutrina que diz que não, a mulher não deve servir a Deus, a mulher não deve abrir a igreja, a mulher não deve ser utilizada com Deus de uma forma como Deus está a te utilizar. Só quero para que se apresentar para o povo que está a te assistir agora, quem você é e onde que você sai. Ok, eu sou Hilda Horta, sou profetisa. Sou profetisa porque Deus chamou-me como profetisa. Mas também eu vou dizer que sou formada em Direito, tenho a formação em Teologia, que é o nível bacharel, tenho o nível de licenciatura em Ética de Missões. E quando Deus me chama, é quando eu desperto a necessidade de ter que me formar nessas áreas de Teologia, Ética de Missões, para poder entender, ter um pouquinho mais de conhecimento. Mas eu sou Hilda Horta, nasci numa família humilde, né? Nasci numa família humilde, sou casada há 9 anos. 9 anos, sim. Uau. Tenho 3 filhas, e chamada por Deus. Agora eu estou a servir a Deus a tempo inteiro. Antes eu já trabalhei em várias empresas como jurista. Tenho 2 empresas. Quando Deus me chama, eu vi a necessidade de largar o emprego. Não exatamente largar, mas as empresas começaram a rescindir contrato comigo. Então eu criei 2 empresas. Uma delas, a primeira, é Acordos Consultores, que visa tratar de assuntos jurídicos, dar consultoria. Então a outra, eu tenho uma microfinança e já tive uma outra também que fechou. Então eu sou uma empresária. Eu sou uma empresária e no âmbito do empreendedorismo, eu posso dizer que Deus tem me agraciado muito. Então, sou mulher de Deus agora. Exatamente. Só falaste uma coisa muito importante que outros podem ter a questão de dizer que, mas como profetisa Hilda Horta chegou de ser chamado por Deus? Como conseguiu de descobrir o seu chamado que você é profetisa? Como isso aconteceu? Bom, desde criança eu tinha vontade, desejo de
adivinhar coisas. Ok. E sonhava muito. Era uma criança, uma jovem, uma mulher sonhadora até agora. Ok. Mas dormi 2 minutos, já estou a sonhar. E eram coisas que aconteciam. Não só nas minhas brincadeiras, como criança, sempre tentava querer adivinhar as coisas. Ok. Antes de ver, eu queria adivinhar as coisas. Então, quando fui crescendo, essa coisa continuava, de querer saber as coisas antes de ver, sonhar muito. E depois há uma coisa que acontecia. Houve um momento em que eu parei de sonhar. Ok. Parei de sonhar, acho que eu me envolvi num pecado muito grave. Right. Então parei de sonhar. E eu sentia uma necessidade de voltar a sonhar. Parecia uma cobrança dentro de mim, que há algo nato em mim que já não estava a acontecer. E eu me perguntava, mas por que eu já não sonho? Por que eu já não sonho? Mas eu era uma crente, era da igreja católica. A igreja católica não ensina essas coisas. Era algo que eu sozinha sentia. Tá bom, então o tempo foi passando. Então, quando já adulta, trabalho numa empresa, uma das primeiras, na segunda empresa eu a trabalhar, lá eu já era crente de igrejas evangélicas, e lá havia muita feitiçaria nessa empresa. As pessoas iam lançando feitiçaria contra o outro, pessoas ficavam paralíticas, era muito normal. Então, as pessoas lá já sabiam que eu era crente. Então, sempre diziam, vai lá ter com a doutora Hilda, ela vai orar. E lá, quando chegassem para mim, porque estavam assim, um pouco assim paralíticas, eu orava, de repente aconteciam milagres. So, isso tudo era para que pessoas saírem de job, ou como essa feitiçaria acontecia aí no seu trabalho? Havia muita luta de poder. Alright, Era para as de pessoas, poder. sim, era para as pessoas saírem dos seus trabalhos. Havia muita inveja, um nível de inveja muito alto naquela empresa. Então sempre jogavam-se esse tipo de maldições, feitiçarias. As pessoas tinham que ficar doentes, outras ficavam cegas. Então, mandavam sempre para virem ter comigo, para eu orar. E acontecia milagres instantâneos. E lá naquela empresa, houveram 3 mulheres que não faziam filhos, e os seus namorados ou maridos já estavam para largar a elas, vinham chorar para mim. Hilda, estou a pedir orar por mim, eu sei que você é mulher de Deus. Eu orava e de repente via, já estão grávidas, já têm filhos, agora têm 13 anos ou 12, essas crianças. Haviam outras que iam para o hospital e diziam, lá tem que tirar o bebê, porque o bebê já morreu com 9 meses. Estou a orar por mim. Eu orava, essa menina está viva, tem uns 12 anos hoje. Quer dizer, aconteciam milagres. So, para te mandar parar um pouco, para essa pessoa te aproximar, para querer ver a solução que ele estava a esperar, significa que tem algo que ele estava a ver, a manifestar diante de ti. Exatamente. Havia algo que eles viam. Estavam a ver. Sim, eu era somente uma jovem, gostava muito de orar. Eu gostava muito de orar, e no intervalo eu estava sempre no meu cantinho em oração. Então, acho que essas pessoas viam a presença de Deus. A maior parte até me chamavam de pastorinha. Sim. E eu estava em igrejas não proféticas, evangélicas. E em algum momento eu sentia a necessidade
de aprender mais alguma coisa, que não é do pastoral, mas mais alguma coisa. Eu sabia que eu tinha sonhos, mas eu queria saber mais desses sonhos. Por que eu sonho muito? Eu perguntava aos meus pastores, eles não conseguiam muito explicar isso. Então eu fui mudando de igreja em igreja até encontrar a igreja certa que se conecta com o meu sistema espiritual. Então, alguns homens de Deus procuravam tapar isto por não saberem explicar. Por que eu sonho tanto? Será que eu sou profetisa? Pois eu comecei a assistir vídeos de homens de Deus, profetas, e o homem que sempre me inspirou desde foi o profeta Bushiri, porque eu ouvi falar do profeta Bushiri por causa de um homem de Deus que veio há muito tempo visitar o nosso ministério. Então ele veio e visitou o nosso ministério, começou a profetizar. Eu senti um desejo de ser como aquele, mas eu não queria me conectar com aquele. Eu procurei a origem da unção. Quem é o pai espiritual deste? Então me disseram que o pai era o profeta Bushiri. Comecei a seguir o profeta Bushiri através dos canais televisivos, até acabei comprando um decoder que só dá esses cultos proféticos. Foi ali onde foi ativando-se mais o meu dom. Enquanto isso, chega uma altura em que Deus já começa a falar comigo acerca do meu chamado. Porque eu perco meus empregos, perdi todos os empregos que eu tinha. Eu ganhava muito bem. Eu nunca imaginei-me em ser mulher de Deus. Não. Porque eu olhava para um homem e mulher de Deus como pessoas que sofrem. Por causa daquilo que eu vejo. Homens de Deus são pessoas que não têm brilho e eu nunca sonhei isso para mim. Eu sempre sonhei em ter uma vida próspera, bonita e tudo. Então, como jurista, eu estava já preparada para ter a vida que eu sonhei. Então, nunca me imaginei ser mulher de Deus. Mas começo a perder os meus empregos. Eu lutava para ter mais outro emprego. Meus pais são pessoas de muita influência. Então, eles têm amigos também com empresas, advogados, procuraram me meter lá. Quando eu chegasse lá, ninguém queria me receber. Ninguém queria me receber. E foi passando todo esse tempo. Até agora, acho que os meus pais ainda não se conformaram, ainda falam com os seus colegas para me dar emprego. Mas quando eu chego, ninguém quer me receber. Deus começa já a falar comigo acerca do meu chamado. Tudo isso em sonhos. Começo a perder paz, porque eu pergunto para mim, será que uma mulher pode ser ministra de Deus, ser líder, se eu sou casada? É aí onde começa uma guerra entre eu e o meu chamado. Começo a perguntar aos homens de Deus, juro, será que eu posso liderar uma igreja? E eles todos dizem, não é possível, não é possível, não pode ser. Então, meu marido nessa altura, eu estava mais em cima espiritualmente que ele. Então diziam, teu marido, qual é o nível? E eu apresentava. Então diziam, não, vocês não podem ter igreja, porque você não pode estar na frente. Eu ia ficando com aquilo, eu ia ao monte, orava, eu perguntava a Deus, Deus, fala comigo. Mas eu já não tinha paz comigo mesmo, nem como jurista, porque eu, quando perco os meus empregos, começo a fui à ordem dos advogados para ser advogada. Faço aquele estágio, eu já fazia defesas, eu era advogada estagiária.
Quando chega a hora de ter a minha carteira profissional, chega a hora de eu fazer exame, eu tenho um sonho. Uma vez a dizer, você não vai ter essa carteira. Jejuei 3 dias, 3 noites, sem comer, sem nada, nada. Eu tenho que ter esta carteira. Ok. Quando vou fazer o exame, não consigo ter a carteira. Depois eu digo, não, eu vou concorrer agora para a magistratura, para ser juíza. Ok. Quando chego do segundo dia, porque os exames estavam acessíveis, e chega o segundo dia para eu ir fazer este exame, os carros bloqueiam-me. Eu não consigo passar nem para lá, nem para lá. Chego lá atrasada, uns 10 minutos, não me deixam entrar na sala. Perco aquele exame assim. Será que eu estou possuída? Procurei todo tipo de oração. Os pastores, homens de Deus, começaram já a me rejeitar, já não querem orar por mim. Porque outros diziam, você tem um chamado. Mas como eu vou ter um chamado sem trabalhar? Eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar depois de ver essas coisas, de servir Deus. Ok. Ok. E Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe que se eu fosse advogada, eu não ia lhe servir. Sim. Sabe também que se eu fosse juíza, não teria tempo para lhe servir. Ele sabe de todas as coisas. Então, é quando eu me rendo, eu digo, Deus, fala já comigo. Já fiz tudo, já chega. Ok. Fala comigo. E ele começa a me falar. Me dá o nome do ministério. Alright. So, como foi dado esse nome de ministério? Primeiro, ele, eu tenho um encontro com ele. Ok. Encontro com Deus. Com Deus. Oh, wow. Isso foi no ano 2015. Ok. Tive um encontro com Deus. Foi um encontro muito lindo. E Deus entrega-me uma arma. Ele diz, desce para a terra. Vai usar esta arma. Esta arma é o teu cajado. Um dia eu vou te procurar para me devolveres a arma. Mas esta vai usar, esconde essa arma. Porque se as pessoas virem a arma, vão querer te arrancar. Ok. Então, quando eu desço com aquela arma, eu escondi a arma, mas todo mundo conseguia ver a arma. E uma irmã da igreja disse, Gilda, vamos lá entregar essa arma. Vamos lá entregar essa arma. Encontramos uma esquadra, ela me puxa, entramos no sítio para entregar a arma ao polícia. Ok. Não encontramos nenhum polícia para entregar aquela arma. Então eu disse, não, esta arma entregaram-me para eu usar na terra, fugir da moça e eu acordo. Foi um sonho tão impactante, mas eu não entendi o sonho. Ok. Conto para o meu marido, eu sonhei isto. Ele diz, mas você não vê que é Deus que te entregou algo para você usar? Eu, ok, tá bem. Então, mesmo assim, eu escrevo o sonho e é um sonho impossível de se esquecer. Ok. Passa um tempo e o Senhor fala comigo, depois ele vem, ouço a voz de Deus, uma voz tão suave, tão quente, é uma voz, eu nunca ouvi uma voz igual, marcante. Ele me diz o nome do ministério. Eu escrevo aquele nome, acordo, começo a perguntar aos homens de Deus. Eu tinha uma mulher de Deus que ela acompanhava a minha vida espiritual, porque eu estava confusa comigo mesma. Então, eu conto a ela que ouvi esta voz aqui, a dizer este nome da igreja. O nome que eu recebi não é este. Igreja do Evangelho de Direcionamento Profético. Ok. Nós temos este nome porque no registro não aceitaram registrar aquele nome que Deus me deu. Então, eu escrevo o nome e eu continuo a orar. Senhor,
fala comigo, porque não é possível que eu casada, eu seja líder. Para mim era estranho isso, eu estar na frente, ter que liderar a igreja enquanto tenho um marido. Continuei a orar. Então Deus começa a falar de novo. Este é o tempo. Este é o tempo. Uau, só estás a falar umas coisas muito profundas, porque eu acredito que tem muitas pessoas que estão nos assistindo neste momento e outros podem estar no estágio que profetiza estava antes de começar com ministérios. So, outros também podem dizer que, mas de que forma que Deus pode falar? Só estamos a ouvir com a profetiza que Deus estava a ter encontro contigo através dos sonhos. Como sabemos que Satanás também pode falar através dos sonhos. Como conseguiu descobrir que esse tipo de sonho é o sonho que Deus está a comunicar comigo? Ou como pode diferenciar o sonho que sai de parte de Deus ou o sonho que sai de parte de Satanás? O sonho que sai da parte de Satanás, ela é um sonho que te leva para destruição. Por exemplo, eu sonho Deus a me dar um ministério, a me chamar. Isso é coisa de Deus, porque ganhar almas é algo de Deus. É algo de Deus, é vontade de Deus. E Satanás não havia de querer que alguém se levantasse para ganhar almas. E sonho de Deus é um sonho impactante, é um sonho marcante, é um sonho que não tem como você se esquecer. E antes de você ter o entendimento do sonho, Deus não permite que tenhas sossego até ter o entendimento daquele sonho. Não ver? Enquanto o sonho de Satanás são sonhos mesmo que aparecem para destruir. Sim. Só quando você sonhou isso, não precisava de interpretação para ver que, não, para eu entender melhor esse tipo de sonho, deixa eu ir ter encontro com alguém que já está mais em cima, ou que sabe interpretar esse, ou diretamente aí você já tinha conhecimento de dizer que não, é Deus que está a falar comigo exatamente. Quando eu tive este sonho, eu acordei muito alegre, muito bem alegre. E acordei alegre. E normalmente quando tens uns sonhos que impactam, acordas, quer dizer, existe um tipo de sonho que Deus ele coloca para marcar em ti. E acordas com suspiros, uma alegria dentro de ti. Eu conto o meu marido. Então, o meu marido é que diz, este é um sonho de Deus, ele te deu algo. Então, eu comecei a procurar homens de Deus. Procurei homens de Deus, falei com a Bispa Augusta, é uma mulher de 63 anos essa. Na altura tinha 63 anos. E ela disse, Hilda, você é uma profetisa, porque ela também tinha esse dom profético. E tinha esse dom. Ela tinha o dom. Se eu digo dom, é porque existem profetas e existem pessoas que carregam só o dom e não são profetas. Então ela tinha este dom profético, ela conseguia ver as coisas, era uma mulher de muita oração entregue a Deus. Então ela disse, tu és uma profetisa, mulher de Deus. E é Deus falando. Eu disse, não. Fui ter com o meu pastor na altura, o apóstolo Abraão. Eu contei a ele. Ele disse, isso é um sonho de Deus, você tem um chamado. Fui ter com outros homens. E os outros homens me desencorajavam, diziam, não é nada. Mas os outros, eles diziam, isto é algo de Deus. Prepare-se. Naquela época, você não estava confusa a dizer que todos os homens de Deus que você ia para eles estavam a te falar diferentes coisas. Outros estavam a dizer que se esse é chamado de Deus,
outros estavam a dizer que não, e não tem nada a ver com isso. Como você se sentia naquele momento? Não estava confuso a dizer que, mas será que o que está acontecendo mesmo? Na verdade, eu logo que meu marido me falou, eu tive a paz, a certeza. Ok. Mas como mulher, por causa de eu ser mulher, eu queria ouvir mais dos outros. Ok. Fui ter com outros homens. Os homens, aqueles que eu conheço, muito humildes, entregues, homens, porque existem homens com inveja. Ok. A ver? E existem outros que não. Então, os outros homens diziam: prepare-se, porque tu tens um chamado. Prepare-se, porque isso é um chamado de Deus. Então, existiam outros que diziam: não tem nada a ver. Mas eram poucos. E quando esses diziam não tem nada a ver, eu voltava com amargura. Parece que colocaram faca no meu peito. E Deus já dizia: mas você prefere acreditar nos homens ou em mim? Ok. Mesmo assim, continuei tendo sonhos e tudo mais. Então, em 2018, eu já não estava suportando, porque era todos os dias sonhos. E os sonhos já não eram sonhos de outras coisas, eram sonhos relacionados à obra, ao ministério. Ok. Eu fui ter com o profeta Bushir em 2018. Então, uma coisa engraçada, eu fui com a Bispa Augusta, esta mulher de Deus, que eu falei dela de 63 anos. Eu viajei com ela. Então, nós as duas fomos para lá frente. Lá. E o profeta Bushir, o que faz? Ele não falou nada. Ok. Não falou nada. Estávamos as duas, porque queríamos, era aquilo de one and one, né? One on one, yeah. Okay. Então, ele deixa a pastora e olha para mim. Só ficamos a nos olhar, mas foi um olhar tão penetrante, parecia que ele estava a entrar dentro de mim. Só olhou para mim. Olhou para mim, acho que durante uns 15 minutos ali. E aquela outra pastora perguntou: mas agora e eu? E não tocaram nela, não fizeram nada com ela. Só foi comigo. Então, também foi algo profundo. Ok. Volto para casa e depois Deus diz: é a hora. É a hora. Foi em 2018 isso, né? Sim. Porque lembro bem que naqueles momentos, antes de profeta Bushir voltar para Malawi, estava muito trabalhar a obra muito na África do Sul. Só por causa do chamado que você teve, tinha que sair aqui em Moçambique para viajar para a África do Sul. Ok. Viajei para a África do Sul. Aquele encontro com o profeta Bushir é como se tivesse ativado mais algo dentro de mim. Porque quando eu volto, é quando já Deus fala claramente: despeça-se do ministério onde você está e começa a fazer a obra. Eu não quis ouvir isso. Então eu disse: Senhor, se realmente o Senhor está a me chamar, porque eu não acredito que eu possa estar na frente, eu posso ser uma pastora auxiliar, ok? Ser líder, não. Se realmente o Senhor está a falar, eu quero que o Senhor envie um homem de Deus aqui, em Maputo, de fora. Sim. Vir encontro com exatamente. Homem que eu não conheço, para ele vir me pôr o azeite. Só isso, Deus, isso vai ser confirmação. Só já estava a desafiar Deus para ter certeza. Para eu ter a certeza, porque eu tinha muita dúvida. Apesar de estar tudo claro, mas eu tinha muita dúvida mesmo assim. Então eu orei durante 21 dias. Eu disse: Senhor, eu não vou começar se o Senhor não enviar um servo de Deus de fora que eu não conheço, só para vir me ungir. Então, de repente, eu tenho muitos afilhados que são homens de Deus.
tenho afilhados que são homens de Deus, então uma delas é a apóstola Bilda, Ok. está aqui em Maputo, ela tem um ministério aqui. Então ela me liga, ela diz, madrinha, venha lá para minha casa hoje, teremos orações e eu peço que venhas. Então eu vou para a casa dela, então encontro-me com aquele homem, ela não disse nada, era um homem do Zimbábue. Ok. Era um homem de Zimbábue, então aquele homem pergunta para mim, podes vir hoje às 0? Teremos uma vigília. Então eu disse, está bem. Eu disse, está bem, mas profetiza lá para mim então, porque ele era um profeta. Ok, ok. Eu estou de profetizar, era um profeta que ele não ri com ninguém, nem nada. Aqueles homens sinceros. Sério mesmo. Eu disse, estou de profetizar para mim. Tirei dinheiro, semeei, Ok. que é para ativar o... A unção. Ok. Então ele disse, o que eu vou te dizer é que tu tens um chamado, mas venha hoje às 0. Venha de branco. Eu fui para casa. Eu disse, meu marido, vamos lá para lá. Vamos para lá às 0. Vamos de branco. Levei a ele. Eu disse, vamos juntos de branco. Então fomos. Quando chegamos lá, o profeta Sete, ele me unge. Aquela confirmação que você Sim. dizia para Deus, que se não confirmar, Não vou começar. era antes de começar o ministério. Era antes. Isso tudo era só ver e ser batido com o chamado. Sim. Ok? Então ele me unge. E ele me unge. Nunca tínhamos conversado. Ok. Quando nos encontramos de dele, ele só disse, eu tenho um chamado. Mas vai para casa às 0. Veio usar branco. Exatamente. Então quando chego lá, ele me unge. Acho que usou, não sei, 2 ou 3 garrafas de azeite, não sei quantas, já não me lembro. Ok? E ele diz, tu és uma profetisa, começa a obra. Aí Começa a você obra. já estava livre. Já estava livre. Ok. E quando aquela foi uma confirmação, quando volto para casa, eu pergunto a Deus, porque eu gosto de coisas organizadas. Ok, ok. Gosto de coisas organizadas. Eu digo agora, tá bom, eu sou profetisa, o Senhor me chamou para a obra. Agora, qual é a visão do ministério? Qual é a visão? É para eu fazer o quê? Ok, só profetiza, antes de nós falar sobre a visão, Sim. eu acredito que tu estás nos assistir neste momento, está a ser muito abençoado com a profetiza. Só se você tem caderno, tem caneta, por favor, escreve alguma coisa. Se ainda tem mais questão que você quer mais saber com a profetiza Hilda, escreve lá no comento. Só profetiza, fora do sonho que você sonhava ter encontro com Deus, será que tem algumas outra área também que o Senhor estava comunicando contigo? Fora de sonhos, de sonhar? Ele falava mais comigo através de sonhos. De sonhos, ok? E, por incrível que pareça, eu procurava muito os homens de Deus para ver se eles me diziam alguma coisa. Ok? Mas eu notei que Deus, ele preferia falar diretamente Diretamente comigo. contigo, ok? Sim. Ok. Diretamente comigo. Alright. So, acho que pode ajudar também as outras pessoas que estão nos assistir neste momento. Qual que pode ser de diferente maneira também que Deus pode comunicar conosco? Deus fala conosco através de sonhos. Deus fala conosco, embora agora seja muito raro, mas através de ouvir a voz. Ouvir a voz. Mas agora é raro. Lá no Antigo Testamento era muito normal, porque o Espírito Santo ainda não estava dentro de nós. Então, era muito normal as pessoas ouvirem a voz normalmente. Mas agora temos o testemunho interior, temos sonhos, temos os profetas, homens de Deus. Um profeta, um pastor, Deus pode usar
a eles para falarem conosco, através da palavra de Deus. De repente você pode abrir a palavra e receber uma palavra rema. Você recebe aquela palavra e você percebe que esta palavra é para mim. Deus fala de diferentes formas. Até a natureza, Deus usa para falar consigo. Por exemplo, estás para sair de casa e pedes a Deus: Senhor, proteja-me no dia de hoje, proteja-me, meu Pai. E tens carro, vais ver que quando estás para sair os pneus todos furam-se, não tens nem maneiras de arranjar aqueles pneus. E depois não tem como, então atrasas a hora de sair. Quando vais ouvir notícias, vais ver que aquele lugar onde ias passar por ele, houve um grande acidente ali. Então, tu notas que eu orei para Deus me proteger. E Deus usou aquela maneira estranha para falar comigo. Então, Deus fala, usa todas as formas. Uma chuva pode falar consigo. Deus tem diversas formas de falar. É só termos ouvidos espirituais abertos. Alright. Muito obrigado. Só acredito que tem outras mulheres que estão a receber chamado diante de Deus, outros estão a ser dado sonhos. Mas quero também para profetisas nos explica melhor, porque quando ele na palavra de Deus tem um momento onde que apóstolo Paulo dizia que as mulheres devem calar, não devem falar algo na igreja. Outros podem estar aí a dizer que eu também, do mesmo modo que profetiza recebeu o chamado, é a mesma coisa que está a acontecer comigo. Mas a minha igreja, a minha doutrina diz que as mulheres devem calar, não devem falar nada na igreja. Como você pode ajudar outros? O que você pensa sobre as mulheres não parar, não falar algo nas igrejas? Bom, primeiro dizer que o apóstolo Paulo, quando ele disse isso às mulheres, era uma mensagem para aquele lugar, naquele momento, porque estava a haver muita confusão lá naquela igreja. É por isso que ele disse: mulheres, não falem, fiquem calados. Se quiserem saber alguma coisa, vão perguntar aos vossos maridos em casa. Porque se nós formos a ver a Bíblia, até no Novo Testamento, havemos de ver que quem anuncia a ressurreição de Jesus são as mulheres. Quem fala de Jesus são as mulheres. Então, as mulheres foram usadas para evangelizar. Então, isso é servir a Deus. E não só. Quando Deus fala conosco sobre algo muito pessoal, Ele não fala para o nosso pastor. Deus fala conosco diretamente. Vamos ver o profeta Samuel. Quando ele estava na igreja do Eli, né? O pastor Eli, ele tem sonhos. Deus chama ao profeta Samuel. Primeira vez, ele não entendeu a voz de Deus. Porque Deus usa a voz do teu homem de Deus para falar com ele. Então, ele não sabia que era a voz de Deus. Deus fala com Samuel. Primeira vez, ele chama e ele vai ter com o pastor. E o pastor diz: não, eu não te chamei. Volta a dormir. Segunda vez, Samuel: não te chamei. Volta a dormir. Terceira vez, chama. Quer dizer, a segunda, o pastor diz: se voltar a te chamar, diga: eis-me aqui. É a terceira, né? Eis-me aqui, Senhor. Tá vendo? Então, Deus não falou com o pastor acerca do chamado dele. Falou diretamente com Samuel. Só que Samuel não tinha entendimento. Não tinha entendimento. Da voz que ele exatamente. Que era um chamado de Deus. Tá vendo? Então, o que acontece? Deus, ele fala conosco diretamente acerca porque isto é algo muito íntimo entre eu e Deus.
Então, se nós não entendermos, é quando Deus vai usar outras pessoas para virem confirmar aquilo que está acontecendo conosco. Ok. Mas Ele não vai falar logo para o teu pastor. Não. Ele primeiro fala contigo. O teu pastor só vem confirmar o que ele já falou contigo. Oh, ok. So, depois de confirmar onde é que você foi na vigília às 0 horas, usando branco, depois daquele profeta confirmar e dizer que tu és profetisa de Deus, vai começar com a obra. Só estava a falar um pouco acerca da visão que você começou a receber, que era a visão da igreja. Pode nos explicar melhor aí? Sim, como eu dizia, né? Todo homem de Deus ele tem que ter uma direção. Direção. Não basta só dizer eu sou pastor. Ok. E você começa a trabalhar sem ordem. Ok. Qual é a missão? Todos nós fomos chamados para ganhar almas, mas existe uma mensagem para cada homem de Deus. Ok. Todas as mensagens levam ao ganhar almas para Deus. Mas existe uma mensagem. Igrejas foram chamadas para poder, falar de poder de Deus. Ok. Igrejas foram chamadas para chamar pessoas para voltar para Deus. Cada igreja tem uma missão. Então perguntei a Deus, qual é a minha missão? Então ele começa a falar. Ele começa a falar. E ele diz que a missão, a visão é trazer o homem de volta à visão inicial de Deus. Então eu digo, mas fala lá, qual é a passagem bíblica que mostra isso aí? Então eu encontro na Bíblia, no livro de Gênesis, quando Adão, antes de cometer o pecado, ele tinha uma comunhão íntima com Deus. Então ali ele estava na visão perfeita de Deus. Tanto é que ele não ficava doente, não, ele tinha tudo. E os ouvidos espirituais estavam totalmente abertos. Tanto é que ele falava diretamente com Deus. Deus descia para ter comunhão com Adão, falava com ele cara a cara. Então, Deus o que quer de nós ou de mim, a missão que ele me comissiona é que eu fale para as pessoas que, estando na visão perfeita, inicial, é melhor que todas as coisas. Ter comunhão com Deus, relacionamento com Deus, voltar para Deus. E nisto tudo também, eu me lembro que depois daquela unção, Deus me mostra que não seria fácil eu reter, quer dizer, ganhar pessoas. O meu ministério é como se fosse de Moisés. Deus me mostra eu a insistir, as pessoas venham para Jesus, as pessoas já a negarem, mas eu tenho que insistir e no fim é ficar. Uau. Isso é uma bênção ouvir isso. Quanto tempo que você tem a liderar a igreja de Deus? Este ano eu vou completar 5 anos. Há de completar 5 anos. Sim. Puxando. Começou que ano? 2018. 2018. Dentro de esse 2018 até onde que tu estás agora a ministrar e a liderar, qual que foi o muito desafio que você enfrentou através do ministério? Ministério de Deus não é algo fácil. Ok. Porque o mais difícil é reter pessoas para amarem a Deus. Ok. As pessoas hoje não estão preocupadas em estar. Elas querem vir receber um milagre e ir embora. Ok. Então, agora está difícil e eu me lembro que eu vi no sonho que Deus falou comigo que eu teria que insistir com as almas. Venha para Jesus, venha para Jesus, venha para Jesus. No ministério de Moisés, as pessoas comiam maná, viam milagres, mas mesmo assim queriam voltar para o Egito. Então, é igual. O meu desafio é esse.
é esse o meu choro. Ganhar, enche, quer dizer, reter as pessoas para amarem a Deus, viverem para Deus. Porque a Bíblia diz que o resto será acrescentado. Então significa que o mais importante é estar na presença. Deus dando, não dando, esteja na presença. Porque o que importa para Deus é a nossa alma. E se Ele diz que o resto vai acrescentar, Ele não vai nos deixar sem pão, sem casa, sofrendo. Se estás na visão inicial de Deus, Ele vai prover. Então, o maior desafio para mim é ganhar, é convencer as pessoas para ficar, ainda que as pessoas vejam milagres, vejam isto. Alright. So, fora de ser a profetisa, como estávamos a ouvir, que és empresários e tem empresas que tu tens, como está a conseguir balancear com a obra de Deus? Se quando hora X tem que ir ver que será que meus negócios estão a andar, hora X tem um cliente que está doente, que precisa ser orado aí, como estás a balancear isso tudo? Porque tem muitos que dizem assim, quando você já é um servo ou serva de Deus, tem que deixar tudo que estás a fazer para somente focalizar com a obra de Deus. Como estás a conseguir balancear as suas empresas, mas a obra de Deus? Bom, agora as coisas estão mais facilitadas. Com a tecnologia, está tudo muito fácil. O meu trabalho, porque eu sou a visionária das minhas empresas, eu marco o tempo. E não gosto de trabalhar muito, perder tempo, não ter tempo para orar, não ter. Eu sou mulher de Deus, sou empresária, sou mãe. Eu procuro ter tempo para tudo isso. Então, eu marco as minhas horas. Se a pessoa quer atendimento hoje na minha empresa, quer que eu atenda, eu vou atender de acordo com o meu tempo. De acordo com o meu tempo. E na igreja também existem dias de atendimento, existem dias e horas, pode ser um dia inteiro para a igreja. Então eu faço uma agenda minha semanal para não me ocupar muito. Vamos dizer assim, porque qualquer momento, qualquer dia, as coisas podem acontecer de uma forma que vai contra o nosso agenda. Vamos dizer que tem uma emergência que saiu da igreja. Se quando está no seu escritório, está a atender também as outras pessoas que estão a fazer grande deal de seu negócio ou empresa que você está a fazer. Se quando na igreja tem chamada que está a entrar a dizer que, tem alguém que está no estágio que precisa de profetisa, vir orar para esta pessoa ou ajudar essa pessoa. Se quando naquele momento, vamos dizer que está numa reunião que vai fazer um deal de muitos meticais ou de muitos dólares americanos, como vai conseguir? Se quando aí tem sua agenda dizer que estou no job, estou no meu negócio, a tratar assunto de negócio, numa reunião onde que precisa de estar aí, emergência está a sair. Sua secretária, não sei, conselheiro da igreja está a ligar a dizer, profetiza agora mesmo. Como vai conseguir de agir isso? Essa pergunta precisa de muita sabedoria mesmo. Mas é assim, a Bíblia diz que nós devemos colocar Deus em primeiro lugar. E eu sei que eu sou chamada para servir Deus. Sim. O resto faço para acrescentar no meu chamado, posso dizer isso. Então, se existe uma emergência na igreja, eu prefiro pedir que eles me entendam e eu ir atender assuntos de Deus. Porque é para isso que eu nasci. É para isso que eu existo. A obra de Deus. Servir Deus. Eu existo para servir a Deus. Então, Deus, para mim, tem que estar em primeiro lugar. Só se eu tivesse nascido
para ser médica ou qualquer outra coisa, eu colocaria a minha missão de médica em primeiro lugar. Mas aqui eu nasci para servir Deus. O resto é part-time. Ok. O resto é part-time. Alright. Sim. So significa que vai sair do reunião. Saio da reunião. Existem, as pessoas entendem essas coisas. Ok. As pessoas entendem essas coisas. Saio da reunião. Quando és dona da coisa, não precisas dar muita justificação. Ok. Alright. Quem dá muita explicação, muita justificação, são aqueles que estão a trabalhar para si. Mas quando és dona, tu é que marcas a tua agenda, o teu dia, a tua hora e tudo mais. E pronto. Muito obrigado, profetisa. Só quero te mandar voltar um pouco atrás, porque tem uma palavra muito poderosa que a profetisa falou, a dizer que, não tinha pensamento de querer abrir as igrejas. E muitos homens de Deus que eu encontro com eles sempre costumam dizer a mesma coisa, que eu não tinha sonho de pensar abrir igreja um dia desses. E logo deu exemplo de pastor que você cresceu a ver, que eram muito pobres e estavam a puxar a obra de Deus. So, o que acontece para que esses homens chegam a este nível? Porque nosso Deus é Deus que dá a bênção, é Deus que abre as portas. E Ele nunca também vai nos deixar a sofrer se quando estamos a puxar a obra dEle. E tem outros também que eu encontro com eles a fazer grande obra de Deus, mas o estado da vida deles pode dar ponto de interrogação a dizer que, mas como? Essa pessoa fala que Deus abençoe, mas repara como a vida dele está a andar. So, o que acontece para que esses homens cheguem a esse ponto? Ou podemos dizer que como conseguiu ou como está fazendo para que não estar operando de mesmo modo com os homens que cresceu a ver, a sofrer, a fazer a obra de Deus? Ok, eu descobri que existe um segredo. Ok? Muitos homens de Deus, eles acham que por Deus ter chamado a eles para servirem, a palavra é para os outros, não é para eles. Oh, ok. Então, nesta questão da área da prosperidade, existe um princípio. E o princípio ele deve ser aplicado por todos. Por todos, ainda que a pessoa seja descrente, quando pratica o princípio do dar, ele prospera. E o que acontece com homens de Deus, a maioria, eles não aplicam o princípio do dar. Não são dizimistas, não são ofertantes. Eles só querem receber, receber. Por isso que não há brilho neles, não prosperam. Tentam fazer isto, não dá certo, não tem ideias para negócios. Tá vendo? E o homem de Deus, por ser homem ungido, ele já carrega uma unção para prosperar. Ok. Ele já carrega uma unção para prosperar, mas tem que aplicar os princípios bíblicos. Eu sou dizimista. Ok. A minha igreja, ela é dizimista. Ok. Ela é dizimista. Alright. So, onde é que esses dízimos vai? Tem pai espiritual que você tem ou como isso acontece? Acho que vamos precisar também de profetisa falar acerca de pai espiritual, porque muitos costumam dizer que não, eu só tenho pai da fé, não tenho pai espiritual. So, onde esse que dizimistas devem ir? Vamos dizer que quando há uma igreja como sua igreja assim, o que são o trabalho de dízimo? Ok. Yeah. Como eu disse, antes eu admirava e continuo a admirar o profeta Bushiri. Ok. E eu dava os meus dízimos, ofertas, votos, dinheiro para plantar a igreja dele. Eu dava da igreja do profeta Bushiri. E na altura em que eu fazia isso, nós estávamos muito prósperos.
por causa de dar no ministério que também é fiel ao dízimo. Ok. E um ministério em que é próspero. Tanto é que, na altura em que estávamos a dar lá, conseguimos construir essa igreja em 7 meses. Não houve muita participação dos crentes aqui. Ok. Aqui foi eu, meu esposo, construindo igreja. Então, quer dizer, nós somos dizimistas, eu dava a um ministério. Porque nós semeávamos também para construir uma igreja do profeta Bushiri, lá em Malawi. Nós também conseguimos construir essa obra em pouco tempo. Oh, ok. E não só. Dava lá na igreja do profeta Bushiri. Pois eu admirei um homem de Deus aqui também, comecei a dar lá, mas por causa de algumas situações, parei um pouco, né? Por causa de algumas situações pessoais. Ok, só. ok. Mas a minha igreja continua a dizimar. So, dá mesmo para alguém liderar uma igreja, ser um pai ou uma mãe espiritual? Um pai espiritual é uma fotografia profética Ok. de onde você que te mostra para onde você vai, onde você quer chegar. Ok. E ao mesmo tempo, esse pai espiritual, essa fotografia profética, ela te dá cobertura de alguma maneira. Essa cobertura espiritual, esse pai espiritual, naquilo que você ainda não sabe, ele vai te dando os códigos. É alguém que você segue os passos. Eu acho que é importante ter pai espiritual. Por causa disso, porque precisamos saber com quem nós somos parecidos. Ok. Para onde nós vamos, porque a Bíblia diz que nada é novo aqui na Terra. É verdade que eu tenho um chamado pessoal e Deus me deu algo novo, só meu, genuíno. Mas algumas partinhas é igual a alguém. Ok. Então eu preciso seguir essa pessoa. Preciso apreciar para eu ver para onde eu estou a ver. Como eu disse, é uma fotografia profética. Muitas das vezes, quando eu vejo agora homens de Deus, me diz que tem 25 anos, eu quero saber de onde vem isso aqui. Para eu entender que tipo de ministério é este. Se é um ministério de Deus, de onde ele vem. Sim. Para eu também entender para onde ele vai. Então é necessário ter, eu acho que é necessário ter um pai espiritual. Ok. É necessário, sim. Porque você mesmo se espelha, você diz, eu tenho que chegar ali. Sim, é necessário. Alright. Isso que é muito, muito bom. So, dentro desse 5 anos que tens a ministrar o Evangelho, já tem onde que você está a espalhar, já tem zonas em algumas áreas ou ainda somente está no... Como isso está a acontecer? Agora eu ainda estou aqui, Ok. mas este ano eu já estava a pensar em colocar zonas. Ok. Quero abrir células. Células, Este ano aqui. Quero abrir células para expandir a igreja. Ok. So, qual que pode ser a sua motivação para quem está te assistir neste momento? Pode ter algumas pessoas que dizem que não, o mesmo caminho que profetiza está a andar. Eu também vou querer andar neste caminho para que o meu chamado se manifestar. So, qual que pode ser as últimas palavras, frutificação, palavra de inspiração que você pode dizer para quem está te assistindo nesse momento? Para todos aqueles que sentem que têm um chamado de Deus, eu aconselho a serem ousados. Sejam ousados, porque a palavra do Senhor diz que Deus não nos deu espírito de medo, Ele deu-nos o espírito de ousadia. E Deus gosta muito de trabalhar com pessoas ousadas. Então, todo aquele que sente que tem um chamado,
aceita o chamado, porque existem muitas pessoas que têm chamado e não aceitam o chamado. E quando é assim, vivem frustrados. Há uma frustração dentro deles, há uma frustração notória na vida dessa pessoa. Mas quando você segue, é aquilo que se diz, você anda na vontade perfeita de Deus. A vontade perfeita de Deus para a sua vida não é ser médico, não é ser enfermeiro, é ser pastor. Então sirva Deus e Deus vai te prosperar nisso. Deus vai te dar ideias, vai te dar sabedoria para prosperar. Deus vai te conectar com pessoas para te levarem para muito longe. Porque Deus nunca chama pessoas para serem pequenos. Deus é um Deus grande. A pessoa pode olhar para mim e ver pequenina, mas dentro de mim está um Deus grande. Então é o que me faz eu ser grande, por causa do Deus que está em mim. Então o Deus grande me chama para coisas grandes. Então é necessário aceitar o chamado. Lá no chamado haverão muitos desafios. Não vai ser nada fácil. Se você é chamado, vai aguentar até chegar. Vai aguentar até chegar. Se inspire em pessoas que começaram pequeno, sofreram, batalharam, levaram tempo e depois prosperaram. Não se inspire em pessoas que começaram grande, porque vai se frustrar. Então, essas são as palavras que eu deixo para todo aquele que sente que tem um chamado de Deus. Vá em frente, siga. E se tem dúvida, questiona Deus. Ele é um Deus que fala. Ele fala, ele responde, ele direciona. É o que aconteceu comigo. Eu tinha muita dúvida, mas Deus foi falando, mostrando, fazendo tudo até eu chegar aqui. E há uma coisa que eu falo demais. Há uma coisa que no primeiro dia do ministério, quando abrimos o ministério, abrimos na minha casa, numa garagem, na varanda da minha casa. Era só eu, meu esposo e minhas 2 filhas. Então abrimos o ministério, eu prego para eles e tudo mais. Era a primeira vez a pregar para minha família. Eu prego para minha família e naquele dia, pastor, parecia que eu tivesse dado parto. Senti um alívio, uma paz. É como se eu tivesse dado mesmo um parto. Fiquei muito bem. Eu pergunto às pessoas, você está sentindo o que eu estou sentindo? Ele, não. Pergunto às minhas filhas, a mãe, ela diz, mãe, não estou sentindo. Mas eu naquele dia, era o melhor dia da minha vida. Que é como se tivesse saído algo de mim para fora. Uau. Então, Deus confirma de todas as formas. Muitas pessoas vão dizer, não, você não é chamado, você não sei o quê. Mas Deus vai confirmar. Então, é só aceitar o chamado, ponto final. Só aceitar o chamado. E ponto final. Ponto final. Muito obrigado, profetisa Hilda, pelo seu tempo, por aceitar estar no Meet Your Minister. Eu acredito que tem muitos que vão querer te seguir. Se tem pessoas que querem te seguir, de onde que eles devem te encontrar? Tem algumas páginas nas redes sociais, onde que a sua igreja localiza, para que outros podem dizer que estou aqui na cidade de Maputo e não tenho igreja para ir. Onde que eles podem te encontrar, podem encontrar sua igreja? A nossa igreja localiza-se no bairro São Damaso, na paragem Ferreira Fio. Ferreira Fios. De chapas que vêm do Patrício, é a terminal. De Ferreira Fios para a igreja são uns 5 minutos só. A igreja chama-se Igreja do Evangelho Direcionamento Profético. Então, e pode nos encontrar na página YouTube, Profetisa Hilda de Deus. Temos 2 páginas no Facebook, Profetisa Hilda de Deus e Profetisa Hilda Horta.
Então é só entrar em todas essas páginas que vai nos encontrar lá. Ok. A igreja também tem sua A página? igreja também tem sua página, que é Igreja do Evangelho Direcionamento Profético. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado, profetisa. Que Deus te continue a te usar dessa forma. E quero agradecer também aos nossos seguidores que estão a nos assistir neste momento. E se era antes de seguir a página Meet Your Minister, acho que começa agora mesmo, porque vamos trazer mais a história de profetisa Hilda, a documentário para saber de onde que as coisas começaram a acontecer. Sou muito obrigado. E quando você tem a sua questão aí, não pode esquecer, escreve algo no comentário aí. Se tem alguma coisa que está queimar dentro do seu coração, se ainda tem mais perguntas, acho que se Deus dar mais graça, vamos ter mais profetisa Hilda no mesmo canal. So, like, comment e siga a página. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Tchau.